Boa tarde, sétimo ano. Essa é a nossa última matéria da apostila, né? A apostila termina nesse capítulo. Eu até tinha me embaralhado um pouco, né? Tinha avançado um pouco, depois retrocedi, mas toda a matéria foi dada até aqui. Então a gente volta a falar sobre o período da mineração. Na última aula a gente falou também que vai modificar toda a nossa história. O Brasil, desde o seu descobrimento, o sonho de Portugal era encontrar ouro, né? Como a Espanha encontrou ouro no México, encontrou ouro em Potosí, na Bolívia. Então a Espanha enriqueceu muito por causa do ouro. Como Portugal não encontrou no Brasil, tinha que ocupar, encontrou outra maneira de gerar riqueza com o Brasil, que foi introduzir a manufatura de cana-de-açúcar, né? Por vários motivos que já falamos aqui. Então, meio que o Brasil sempre foi um país agroexportador. A economia do Brasil sempre girava em torno de latifúndios, monocultores voltados para o mercado internacional. Só que aí, a grande riqueza do Brasil sempre foi, no primeiro momento, a cana-de-açúcar. Não vamos contar o pau-brasil, porque o pau-brasil é simplesmente uma extração predatória. Encontrou a madeira, derruba e leva, né? Agora, para estabelecer a civilização, né, para estabelecer a colonização do Brasil, era necessário assentar colonos para ter uma atividade lucrativa. Isso foi o açúcar. O açúcar, então, ele fez isso. Ao redor do açúcar girava também outras plantações, né? Por exemplo, para poder vestir os escravos, os escravizados que trabalhavam na lavoura, para empacotar o açúcar que seria então levado para a Europa nos navios dos holandeses, era necessário então uma fibra, né, para fazer tecido, e essa fibra era o algodão. O algodão, depois da Revolução Industrial, os ingleses começaram a comprar o algodão brasileiro em larga escala. E até hoje o Brasil, talvez, se não estiver enganado, é o maior exportador de algodão do mundo. O tabaco também, tabaco originário, né, o fumo, tabaco originário daqui da América. Antes, eu não sei como é que o pessoal fazia para fumar na Europa. Acho que os caras fumavam qualquer mato que eles encontrassem desse barato, mas assim, os indígenas fumavam tabaco. E o tabaco era importante, plantio de tabaco, porque além de ele dar câncer e você ficar viciado, não façam isso, não fumem. Não é muito ruim, faz muito mal, envelhece. Isso aí. Meu pai fumava muito. Meu pai faleceu cedo porque fumava muito. Papai era complicado. E esse tabaco, então, era vendido no mercado europeu, mas principalmente ele era utilizado como moeda de troca de escravizados. Então, o tabaco produzido aqui era levado para a África para ser trocado por escravizados. Mas também tinha a pecuária, né? A gente falou muito da pecuária, que os primeiros bois eram utilizados como força motriz para fazer funcionar a moenda, né? O próprio engenho para macerar, triturar, extrair o sumo, né? O caldo de cana para fazer então açúcar, mas também carne, leite, né? E como era proibido criar gado bovino no litoral, ele foi então explorado o interior, né? Então o Brasil cresceu devido também à pecuária. Então haviam várias atividades econômicas. Também esqueci de falar que também quando se começou a colonizar o norte do Brasil, né, a região que é hoje o Pará, Maranhão, o Amazonas, utilizando os rios, explorava-se também a riqueza da floresta, né, as drogas do sertão, utilizando então os ribeirinhos, os caboclos e os índios para retirada dessas drogas do sertão que substituíram as especiarias, né, que vinham lá do Oriente. Quando o Império Português no Oriente desmoronou, Portugal então começou a extrair baunilha, cacau, ervas e guaraná e vender para o mercado europeu também, né? Mas o sonho de Portugal não era nada disso. E pior de tudo, o que a gente falou quando os holandeses foram expulsos? Lembram que os holandeses, quando ficaram proibidos de fazer comércio com Portugal e Brasil, por causa da União Ibérica, não esqueçam da União Ibérica, quando Portugal e o Brasil ficaram dominados
pelo rei da Espanha, Filipe II. Ele estava em guerra com a Holanda, que a Holanda tinha se tornado independente do Império Espanhol, para você ver. O cara tinha muito poder na época, esse Filipe II. Então, eles invadiram o Nordeste, tentaram invadir Salvador, não deu certo. Depois eles invadiram Pernambuco, deu certo. Ficaram lá bastante tempo, foram expulsos, mas em vez de voltar chorando para casa, os holandeses se estabeleceram no Caribe e estabeleceram então uma indústria açucareira no Caribe, produzindo açúcar, vendendo para a América do Norte e vendendo para a Europa. Isso foi a pá de cal no açúcar brasileiro. Aí a produção de açúcar brasileiro decaiu drasticamente. E aí Portugal, né, tirava dinheiro principalmente do Brasil, né, que era o grande tesouro, a verdadeira joia da coroa portuguesa era o Brasil. E aí a principal riqueza do Brasil, que era o açúcar, não estava dando mais dinheiro. Portugal se viu em maus lençóis. A gente se deve lembrar que Portugal fez também um acordo econômico com a Inglaterra muito ruim, aquele Tratado de Methuen, Tratado do Panos e Vinhos, que Portugal, então, foi inundado por tecido vindo das manufaturas britânicas. Isso sufocou e destruiu o que poderia ter sido uma manufatura portuguesa de tecido. Então, os portugueses compravam tanto tecido barato dos ingleses que não puderam, então, desenvolver sua própria manufatura. Em troca, eles vendiam para os ingleses o vinho do Porto, o vinho aromático, o vinho sensacional dos portugueses, que até hoje é a bebida preferida da realeza inglesa. Depois do almoço, os caras sempre tomam um cálicezinho de vinho do Porto. Porém, os ingleses imporam uma maracutaia, que aí as contas de Portugal não fechavam, a balança comercial ficava sempre desfavorável para Portugal. Portugal foi se endividando, não tinha como pagar a Inglaterra. Aí, finalmente, se descobre com as bandeiras paulistas, né? Os paulistas, então, caçando indígenas para suprir a falta de mão de obra escravizada africana, meio que atrapalhada, né? Imobilizada por causa do domínio holandês na Angola. Então, e na Guiné, os holandeses dominaram essa região que eram dos portugueses. Então, os colonos ficaram sem mão de obra escravizada, sem mão de obra para trabalhar na lavoura. Então, os bandeirantes começaram a caçar indígenas para suprir. E no meio do caminho, eles encontraram, então, os primeiros vestígios de ouro no interior do Brasil. Depois de quase mais de 200 anos sem encontrar ouro, finalmente Portugal encontra ouro e tudo muda, né? Porque aí, então, o foco agora da colonização não vai ser mais aquela colonização aventureira, aquela falta de fiscalização que Portugal meio que deixava o Brasil correr solto. Uma hora ou outra, Portugal prestava mais atenção, tomava melhor conta, mas, na maior parte do tempo, o Brasil estava meio que largado à sua própria sorte. Portugal só queria mesmo pegar o açúcar para vender na Europa e ganhar um trocado. Mas quando se descobre o metal precioso, o ouro, aí tudo muda. Então, o que muda a partir de então? O Brasil, que era um país, é uma colônia essencialmente agrária, uma população pequena, a maior parte da população era composta de escravizados, né? Ela passa a ser agora, começa a mudar aos pouquinhos, começa a surgir centros urbanos, grandes centros urbanos, justamente na região das Minas. Começa, então, essa região das Minas ter vários centros urbanos, como Ouro Preto e Mariana. E aí muda o eixo econômico que ficava no Nordeste, a capital da colônia era Salvador. Salvador, justamente para fiscalizar melhor a produção de açúcar no Nordeste, é transferido então para o Rio de Janeiro, porque era o ponto mais próximo das Minas Gerais, mais próximo entre aspas, né, que era longe para caramba. E imagine só que no lombo de burro, de mula, de carroça, o ouro então era transportado através de longas caminhadas e passava então por Paraty para até chegar no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro então ser embarcado para Portugal. Até que então, em 1698, bem depois, construiu-se então um novo caminho, uma nova rota com estradas melhores, que é o chamado Caminho Novo, aí que a gente chama de Caminho Real, que é das cidades históricas, né?
e então chegava-se mais rapidamente, mas ainda assim era demorado, perigoso. Então, Portugal começou a enviar muita gente para cá. Quando se saiu a história, né, começou a circular de que se havia finalmente encontrado ouro no Brasil, então muita gente saiu de Portugal, muita gente saiu de outras regiões do Brasil e todo mundo foi para Minas para ver se enriquecia. Aqui diz que 800 mil portugueses, cara, muita gente na época, 40% de Portugal ficou vazio, todo mundo migrou para o Brasil porque achou, agora sim dá para enriquecer. Mas que tipo de sociedade surgiu nessa região? Quando a gente fala de sociedade colonial brasileira, a gente fala do quê? Do senhor de engenho, da família do senhor de engenho, que era elite. Aí você tem os pequenos proprietários, né, os pequenos camponeses livres, mas a grande parte da população era composta de escravizados, né? Pois bem, na sociedade que vai surgir nas Minas, né, nessa cidade, Ouro Preto, Mariana e outras cidades, né, vai ser imagina uma pirâmide. A base da pirâmide, né, a parte de baixo da pirâmide, a maior parte da população são compostos de escravizados, né? Os caras que não tem Sim, nada. eu já vi isso, eu já vi esse exemplo. Esse exemplo a gente usa para tudo até hoje, a gente usa essa pirâmide, né? A gente usa essa pirâmide na Idade Média, a gente fala, na Idade Média tinha o primeiro estado, né, que era o clero, e abaixo a nobreza, o resto era tudo os servos. Então, sempre se usa até hoje, né? Os ricos no topo, a classe média baixa e os pobres bem embaixo, né, que é a maioria, né? Por que em forma de uma pirâmide? Porque quanto mais larga a base, maior a quantidade de pessoas. No topo, menos pessoas. A base, porque eles têm menos dinheiro, menos riqueza. E o topo, porque tem mais. Então, você tem os ricos mineradores e também as autoridades portuguesas que eram enviadas para fiscalizar. A gente falou bastante da fiscalização, né? Que Portugal, então, para fiscalizar o ouro, que o ouro geralmente circulava em pó, para não ter roubo, não ter sonegação de impostos, criou-se, então, as casas de fundição para poder pegar esse ouro em pó, ser fundido em lingotes, em barrinhas, recebia o selo real. Aí o cara lá fez 10 barrinhas de ouro, uma barrinha tinha que ficar para a coroa portuguesa. Isso era um imposto muito alto. Aí você tem o povo, são os pequenos mineradores, os comerciantes, que no decorrer do tempo os comerciantes vão até enriquecer. Por quê? Como a sociedade voltada toda para a extração de ouro, eles não têm muitos, não tem tudo, vem de fora. Farinha, carne seca que vinha principalmente do sul e do nordeste, os tropeiros. O que é o tropeiro? Você já viu esse prato, né? Maravilhoso da nossa culinária. Feijão tropeiro. Eu acho maravilhoso o feijão tropeiro. Quando eu cheguei aqui, eu comi feijão tropeiro. Não é bom? Eu acho muito bom. Uhum. Porque você já viu que é tudo remexido, né? Tudo junto. Arroz, feijão, farinha, queijo coalho, carne seca, linguiça, tudo picado e misturado junto, né? Por quê? Porque era a comida dos tropeiros. O tropeiro era aqueles caras que comercializavam, né, essas mercadorias, não só roupa, tecido, utensílios domésticos, tudo vinha de fora. Então, tudo era transportado no lombo de mula, de burro, de cavalo, carroça, e eles então faziam tropas de mula, né, o coletivo de mula, tropa, né, de burro. Então, o cara que então que levava essas mercadorias, esses alimentos no lombo dos burros, das mulas e nas carroças, era chamado então de tropeiro. Então, eles caminhavam quilômetros, dias, fazendo esse percurso. Então, quando eles tinham que comer, descansar, eles faziam lá o acampamento e tinha que ser uma comida rápida, não podia ter vários pratos, várias panelas, fazia tudo junto. Por isso o feijão tropeiro, né? Ele é tudo junto e misturado e é muito gostoso. E tem os soldados, é claro, né, que para manter a ordem, imagine só uma região isolada do litoral, isolada no interior, imagine só quantos grupos de bandoleiros, de bandidos, de ladrões que vão tentar roubar os, os viajantes, os tropeiros, o baouro, e também fiscalizar, manter a ordem, né? Era necessário então enviar muitos soldados, esses soldados geralmente vinham de Portugal. E também tinha os chamados profissionais liberais.
Talvez você já deve ter ouvido falar em profissional liberal. O profissional liberal é aquele profissional que, teoricamente, não tem patrão, né? Ele tem o seu próprio negócio, são médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos, de certa maneira, professores, né? São profissionais, têm uma profissão, uma formação, e eles, então, vão ser a classe média dessas cidades. Vai surgir, então, uma demanda muito grande por produtos manufaturados, roupa, sapato, comida de fora, tudo então vem de fora. E, é claro, a base, a maior parte da população, eram os escravizados. Os escravizados, então, sofreram muito com o plantio de cana-de-açúcar, mas também o trabalho nas minas era tenebroso também. Os caras passavam horas, o dia inteiro em pé, ou então curvados no leito dos rios, procurando, né, fazendo aquela faiscação, procurando no cascalho do fundo do rio qualquer brilhinho, né? Escavar as minas, descer nas minas e trabalhar nas minas, ficar sujeito à intoxicação por gases tóxicos, o calor abrasivo da mina, a mina é muito quente. Quando você imagina a mina, né, de ouro, quando a gente imagina a mina, a gente imagina assim aquelas minas maiores, né? Com trilho, o carrinho, né? Os caras colocarem lá o minério para ser levado então para fundição. Mas, na verdade, às vezes a mina era só um buraco no chão. O cara entrava com a picareta, procurava então, tirava com um saco. Era um trabalho tenebroso, né? Um trabalho extremamente estafante, horrível. Mas tudo isso para alimentar a ambição dos homens, né? Vamos dizer também que um ambiente que tem ouro, né? Muita violência. Então, por isso que era necessário polícia e soldados. Para a gente fechar aqui o nosso assunto, gente, já falando bastante sobre a sociedade, vamos falar então do lado artístico que vai surgir. Vocês já devem ter estudado, talvez, não sei se vocês têm aula de artes, mas na história da humanidade, né, principalmente aqui no mundo ocidental, que começa lá com a Grécia Antiga, a gente tem várias correntes, várias escolas de arte, né? Quando você estuda sobre Grécia e Roma Antiga, você imagina aquelas esculturas em mármore, aquelas esculturas dos deuses gregos seminus, né? Fortões, as mulheres belíssimas, né? Tudo em mármore. Aí você pergunta como é que os caras conseguiam pegar uma pedra de mármore, um cinzel, um martelo e esculpir de tamanho realismo aquelas coisas que parece até que é de verdade. Quando chega a Idade Média, né, isso vai até Roma. Roma também, herdeira da cultura da cultura grega, também se especializou em esculturas muito realistas, muito bonitas. Mas quando chega a Idade Média, depois do Império Romano cai em 476, começa a Idade Média na Europa, a arte na Idade Média é meio feiosa, né? Pega assim uma escultura, não querendo ser desrespeitoso, com a escultura sacra católica, mas quando a gente pega as esculturas da Idade Média, são esculturas em madeira que não são realistas. Elas não prezam pelo belo, né? Talvez a figura de Jesus Cristo, Nossa Senhora, sejam melhorzinhas, mas geralmente a figura humana é sempre mal representada. E parece que é uma decadência da arte. Os gregos e romanos esculpiam corpos incríveis, perfeitos, realistas. Aí chega na Idade Média, aquelas esculturas feias, aquelas pinturas toscas. Tá? O máximo de arte e arquitetura que a gente tinha na Idade Média são as catedrais, as grandes catedrais com seus vitrais. E aquilo é muito bonito. Mas pintura, desenho e escultura, meu irmão, tudo negação. Só que aí começou a mudar no Renascimento. Você deve ter aprendido sobre Renascimento cultural, né? Com Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo. O Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Aí você imagina, poxa, a pintura do Renascimento é uma pintura a óleo, uma técnica nova da época, e que permitia, então, misturar as tintas, criar, então, tonalidades, tons realistas, muito variados, o emprego da cor, da luz e da sombra para criar texturas, para criar volume, uma preocupação muito grande com o corpo humano, valorização do corpo humano, que relembra os gregos e os romanos. É por isso que a gente chama de renascimento, porque a cultura europeia meio que estava baleada, estava meio que mortinha,
e ela ressuscita, então, com esses artistas do Renascimento italiano, essa valorização do homem, que a gente chama de humanismo, o antropocentrismo, e valorizar as coisas humanas, a vida, não só pensar na religião, na vida após a morte, nos santos, nos profetas, em Deus, em Jesus Cristo, mas também valorizar os homens, né? Então a gente chama de renascimento, porque a cultura da Grécia, da Roma antiga, que era tão maravilhosa, renasceu na Itália do século 12, 13, 14 até o 16. Isso aqui é o seguinte, era uma arte, né? A arte do Renascimento é uma arte muito racionalista. Por mais que eles representassem deuses, né, da cultura grega, representasse também figuras religiosas. Michelangelo tem La Pietà, né, que é a Nossa Senhora segurando Cristo depois de crucificado, né, que foi tirado da cruz, ela está segurando assim. É extremamente bonita, tocante, emocionante, realista. Mas tinha um quê de crítica à igreja também, né, de valorização da racionalidade. O Leonardo da Vinci, ele além de desenhista, ele era matemático, engenheiro, arquiteto, ele era um cientista que mais do que fazer conta e escrever, ele desenhava, mas ele tinha uma mentalidade muito científica. E essa mentalidade científica desses artistas vai influenciar astrônomos e cientistas de verdade, por exemplo, Galileu Galilei. Então a gente diz que o Renascimento, a arte, ela é muito racional, muito racionalista, muito próxima da ciência. E aí, então, depois do Renascimento, vem o que estamos falando agora aqui, que é o Barroco. O Barroco é meio que uma resposta a esse racionalismo. O Barroco ele é mais emotivo, ele tende a representar melhor as emoções e tem uma preocupação em ser mais sacro. Do Renascimento, você tinha grandes pinturas religiosas, por exemplo, a Capela Sistina, no Vaticano, né, que o Michelangelo pintou pendurado de cabeça para baixo, que pintou o teto, pintou várias cenas, todas as cenas da Bíblia, ele botou lá no teto da capela. Inacreditável, uma coisa assim sobrenatural fazer aquilo. Mas o Barroco, ele tende a valorizar mais o sentimento, as emoções e esse espírito religioso, né, da religiosidade da pessoa que tem fé. Por isso o Barroco ele é mais relacionado às igrejas. Tanto é que quando a gente fala assim, você pega na Bíblia os anjos, algumas vezes os anjos têm imagens muito estranhas, né? Acho que em Isaías tem umas visões dos anjos com várias cabeças, vários pares de asas. Tem um anjo que, na verdade, são vários anéis interligados com vários olhos. Mas quando a gente imagina um anjo, hoje em dia, é um anjo barroco. Aquele anjo gordinho, com a cabeça, com a cara redondinha, né? Mais fofinho, quase um cupido da mitologia grega. Então, um anjo barroco. O barroco com os olhares muito grandes, né? O olho muito grande, muito expressivo, os rostos se contorcendo de dor, de êxtase religiosa. E esse tipo de arte que vai surgir na Europa, na Itália, na França também. Na França vai ter o rococó. Eu adoro esse termo rococó também. Termo da arquitetura, da escultura, da pintura. O barroco ele é muito exagerado, muito expressivo, e ele vai, então, influenciar os artistas que viviam em Ouro Preto e em Mariana, principalmente nessas cidades do ouro, porque o ouro vai circular tanta riqueza que as igrejas vão também ficar recheadas de ouro, né? Então, aqueles púlpitos, os altares de madeira, esculpidos com muita curva, muita flor, né? Muitos detalhes. Hoje em dia a gente preza muito pela limpidez do design, né? O design limpo, tem muita coisa, mas naquela época não, tudo tinha que ter curva, tinha que ter flores, né? Tudo era muito complexo e por cima uma camada fina de ouro, então cheia de espirais, figuras de anjos, né? E vai surgir então um cara chamado Antônio Francisco Lisboa, mas que todo mundo conhece ele por Aleijadinho. Ele vai fazer várias esculturas em pedra sabão. A pedra sabão ela é uma pedra, só que ela não é tão dura, né? Ela é mais maleável, por isso que é sabão. Ela lembra, é claro que ela não é tão maleável quanto sabão em pedra,
mas quando o cara metia lá um formão, saía melhor, era mais fácil de você esculpir. Ele vai ficar muito famoso, então, por ter esculpido vários santos. Os profetas, né, tem em Ouro Preto tem uma igreja, a principal. Lá de fora tem vários profetas esculpidos, vários profetas da Bíblia, ornamentando a praça em frente à igreja. E você vê essa característica. Eles fazem poses mais dramáticas, o rosto é mais expressivo, né? Cristo crucificado tem muito mais dor, os olhos são muito grandes, passam muito sentimento, passam muita coisa. E esse Aleijadinho, ele tinha esse nome, Aleijadinho, que era o apelido dele, porque ele teve, eu não sei se foi lepra que ele teve, mas ele ficou com os pés e as mãos assim muito encarquilhados. Então, para ele segurar o formão e o martelo, o ajudante dele botava na mão dele e depois amarrava com ata, né? Botava assim, atava com tecido, faixa de tecido para segurar. Então, ele mesmo não tendo controle das mãos, ele fazia obras inacreditáveis, tão belas. E para a gente fechar aqui, tem dois nomes da literatura, não sei se vocês têm aula de literatura, mas o maior nome da literatura brasileira não é o Machado de Assis, não é o Eça de Queiroz, é o padre Antônio Vieira. Ele é o cara que melhor trabalhou a língua portuguesa nos seus sermões. Ele escrevia sermões e dizia que quando ele lia esses sermões na igreja, ele converteria até o próprio diabo, né? Se o diabo ouvisse com atenção, porque o cara escrevia muito bem e falava muito bem. E no campo da poesia temos o Gregório de Matos, que era chamado de Boca do Inferno, porque o cara tinha uma literatura mais gótica, ou o que a gente chamou de gótico, mais mística, mais obscura e até mesmo erótica, né? Mas ainda assim ele foi considerado o maior poeta da sua época. Tá bom, gente? Então, na semana que vem, a gente faz aquilo que eu falei, a gente vai tentar fazer uns exercícios e eu vou ver se eu coloco uma lista de atividades para a gente revisar toda essa matéria. E na semana que vem, então, a gente corrige essa lista de atividades junto, né? Ou então a gente faz alguns exercícios da apostila. Tudo bem para vocês?